Você sofre com clientes que perguntam o preço, pedem o cardápio, mas somem e não compram. Fica no vídeo de hoje que você vai aprender como vencer esse desafio dentro da sua marmitaria. Seja bem-vindo ao canal Marmita que Vende. Eu sou a Karen Oliveira, empreendedora há 7 anos, dona de uma marmitaria, e esse é o episódio número 3 do programa Lucre com Marmitas. Tem o objetivo de te ensinar a empreender e alcançar sua independência financeira. Já separa seu papel e sua caneta, porque no episódio de hoje você vai aprender a não perder mais vendas e clientes por conta de um atendimento meio mais ou menos. Se você tem uma empresa, você já passou por situações como essa. O cliente chega, pergunta o preço, pede o seu cardápio e nunca mais te responde. Você fica sem entender o que aconteceu. Se é alguma coisa com você, se é alguma coisa com o produto, se ele achou caro, se ele não gostou, se ele simplesmente esqueceu de responder a mensagem. Aí, a cada vez mais, você perde vendas e continua sem saber como fazer o seu negócio ter sucesso financeiro. E olha, se você começou a assistir, mas pensou assim, nossa, eu não comecei o meu negócio ainda, esse vídeo não é para mim. Engano seu. Agradeça, porque você já vai começar sabendo como evitar esse tipo de erro e não passar por essa situação bem chata aí no seu negócio. Para começar, eu já quero alinhar expectativas aqui com você. Esse espaço, esse programa, não é um lugar onde você vai encontrar muitas facilidades e muitas promessas. Aqui você vai encontrar, sim, muito conteúdo prático e real, onde você vai realmente entender o que dá errado e o que dá certo dentro do seu negócio. Mas eu preciso que você coloque tudo em prática, porque se você assistir esse vídeo, mas não colocar em prática tudo que eu tô te ensinando aqui, ele simplesmente não vai gerar resultado para você e você vai continuar enfrentando os mesmos problemas que você já enfrenta hoje. Então eu quero que você se comprometa a aprender de fato, a anotar e aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui. Se você está comprometida, comenta aqui para mim. Estou comprometida. Agora, vamos lá falar do que realmente interessa. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a venda, ela começa muito antes do momento que o cliente pega o dinheiro dele e te paga. A venda, ela começa muito antes, muito antes. Para que uma venda tenha realmente sucesso, você precisa ter pensado estrategicamente nela desde o momento em que você criou o seu negócio. Eu poderia simplesmente te passar aqui 2 ou 4 roteiros sobre atendimento ao cliente ali no WhatsApp, mas isso iria resolver o seu problema temporariamente. E não é isso que eu quero. Eu quero que você realmente tenha sucesso na sua empresa sempre. Então, eu quero que você entenda e aprenda de fato o que realmente faz uma venda ter sucesso. O que realmente faz com que o cliente compre de você e não do seu concorrente. Para isso, a gente vai falar de alguns pilares. Um passo a passo onde você vai montar a sua venda para que o momento que o cliente realmente vá fazer o pagamento seja fácil. O cliente não vai ter dúvidas. Ele já vai chegar até esse momento sabendo muito bem o que ele quer e o que ele precisa, porque você vai ter feito bem o seu papel de empreendedora desde o primeiro dia. Se você ainda não aplicou tudo que eu vou falar aqui, nunca é tarde. Você pode começar a aplicar isso agora e reestruturar todos esses pilares que a gente vai falar aqui. Quando você se depara com um problema desse, você pode se perguntar e se questionar várias coisas. O cliente pediu o meu preço, pediu o meu cardápio, mas não fechou a venda. Ele sumiu e não me respondeu mais. E muita gente vai pensar assim, nossa, eu não tô conseguindo conversar com esse cliente, meu preço tá caro, ou ele não gostou da variedade das opções que eu montei ali no cardápio. Porém, para resolver esse problema, a primeira coisa que você precisa aprender é o que é uma venda de fato. E como eu já disse antes, o processo da venda envolve muito mais do que somente o pagamento. O processo de venda, ele precisa estabelecer uma relação de confiança entre você e o seu cliente, e ele precisa obrigatoriamente
satisfazer um desejo desse cliente, resolver um problema desse cliente. Se esse cliente não consegue entender de fato o que o seu produto está oferecendo, ou se ele não consegue olhar para aquele produto e enxergar o valor, ele não vai comprar de você. E quando eu digo o valor agregado, aquilo que o seu cliente olha e entende sobre o seu produto, e não o preço que ele custa. E aí a gente consegue entrar nos pilares que vão te levar a mais e mais e mais vendas. A gente vai entrar nos pilares que literalmente vão transformar essas perguntas: qual é o preço? Onde está o cardápio? Em vendas. Então, começa a anotar. O pilar 1 que a gente vai falar aqui, claro, é o público-alvo. O seu público-alvo, ele precisa ser estudado. Você não está criando um produto para quem quiser comprar. Você precisa criar um produto para um determinado público-alvo. Por mais clichê que pareça, gente, realmente não é possível agradar a todo mundo. Então você precisa escolher com cuidado um público-alvo e estudar este público-alvo. Você precisa fazer pesquisas, você precisa conversar, você precisa ter métricas sobre o que realmente funciona, o que não funciona, o que você já testou, o que você ainda não testou, e a cada vez mais ir entendendo essas necessidades e desejos desse determinado público-alvo. Se você faz um cardápio para tentar atender a todo mundo aí da sua região, você não vai conseguir atender ninguém. Você precisa se especializar em um tipo de público. E só isso já vai resolver boa parte do seu problema. Por quê? Geralmente, quando o cliente pede o cardápio e some, é porque aquele produto não atendeu às necessidades dele, ou ele não gostou daquele produto, ou ele achou que não valia muito a pena, ou seja, ele não viu o valor agregado neste produto. E você só vai saber o que realmente agrega valor num produto se você conhecer o seu público-alvo. Então, o primeiro ponto aqui: não tem como ter sucesso nas vendas se você não conhece o seu público-alvo. Se você ainda não definiu o seu público, não fez pesquisa com esse público, faça isso para ontem. Isso é de extrema importância para o sucesso do seu negócio. E com isso, a gente vai para o pilar 2, que é o produto. O seu produto, ele precisa atender às necessidades do público-alvo que você já definiu. Então, quando você se torna especialista nesse público, você consegue desenvolver produtos que vão atender essas necessidades. Ou seja, o seu produto, ele pode ser low carb, ele pode ser fit, ele pode ser tradicional, ele pode ser congelado ou não, ele pode ser para lanche, para almoço, para jantar, enfim. Você vai conseguir desenvolver produtos que vão literalmente atender às necessidades de um determinado público. E esse produto, ele precisa ter um diferencial. Como que você vai saber qual o diferencial ideal para isso? Fazendo uma pesquisa de mercado. Sim, o seu negócio sobrevive de pesquisa e elas são feitas para sempre. Você nunca pode deixar de fazer pesquisas para sempre melhorar o seu produto para o seu público-alvo. Como a gente disse, a venda, ela satisfaz um desejo, ela resolve um problema. E o seu produto é esse item que vai resolver o problema de um determinado público. Quando a gente fala sobre alimentação, muita gente bate no peito e fala: mas a minha comida é muito boa, eu só recebo elogios, a minha comida é muito gostosa. Isso não é suficiente. Na verdade, todas as pessoas que trabalham com alimentação precisam, no mínimo, entregar uma comida de qualidade, com ingredientes de qualidade, com um sabor gostoso e bem apresentadas. Se você não está fazendo o mínimo, você nem vai entrar nessa briga, porque a concorrência está aí. Todos os negócios têm concorrentes. O seu produto obrigatoriamente precisa ser gostoso e de qualidade. Esse é um item indiscutível. O que a gente está falando aqui é sobre o seu produto ter um diferencial, é sobre o seu produto ter um valor agregado que vai atrair determinado público, que vai agradar determinado público. Karen, o que eu faço?
eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Eu tô ficando confusa, minha cabeça tá ficando cheia de ideias. Calma, é assim mesmo. O que eu tô falando aqui é justamente para te provocar, para te desafiar a conhecer tanto o seu público que você vai conseguir desenvolver produtos que os seus concorrentes não vão ter. E com isso, quando o seu cliente pedir o cardápio para você, ao invés dele te achar só mais uma marmitaria, ele vai achar incrível ter encontrado um espaço onde existem produtos criativos, produtos que realmente têm um diferencial. Como eu sou boazinha, eu vou te dar um exemplo. Dentro da minha empresa, a Verde Cunha Alimentação Saudável, o meu público-alvo é definido como um público que quer ter uma reeducação alimentar, mas um público que quer comer diferente. Esse público não quer ficar só no arroz e feijão, ele quer experimentar coisas novas, embora a alimentação base dele seja o famoso arroz, feijão e carne. Karen, como que você sabe de todas essas informações? Pesquisa, a gente já falou sobre isso. O que importa é que eu entendi que o meu público, ele gosta do arroz, feijão e carne, porém, ele ama experimentar novos pratos e novos sabores. E quando eu entendi que quanto mais eu trazia novidade para dentro do meu cardápio, mais eu vendia, eu comecei a estudar mais sobre pratos, sobre receitas, testar novas receitas e colocar isso no meu cardápio. Com isso, o meu produto passou a ter um diferencial que os meus concorrentes não tinham, como, por exemplo, pratos com carnes mais nobres, filé mignon, salmão, tilápia, moqueca, tudo feito com substituições saudáveis para agradar esse público que queria uma reeducação alimentar, mas para provocar a curiosidade desse cliente experimentar novos pratos. Então, quando o cliente pegava ali o cardápio e via uma tilápia empanada no coco, um risoto de salmão, um risoto de filé mignon, ele sentia muita curiosidade, muita vontade de comer este prato. E por mais que ele fosse comparar o meu preço com o preço do concorrente, no cardápio do concorrente não tinha esse tipo de produto diferenciado. Então, ele não conseguia segurar aquela vontade de experimentar novos pratos e vinha comprar comigo. Com o passar do tempo, lógico, eu já fui fidelizando esses clientes e sempre entregando aquilo que eles queriam, para eles não deixarem de comprar comigo. Então, o meu cardápio sempre teve bons produtos e produtos diferentes, produtos diferenciados que causavam essa curiosidade, essa vontade de experimentar algo novo. E você pode aplicar isso tanto para as refeições, para as comidas, né? Para o almoço, para o jantar, quanto para lanches. Na Verde Cunha mesmo, na minha empresa, eu oferecia opções de lanches que outras pessoas também não ofereciam, como iogurte natural com frutas, muffins, sanduíches. Inclusive, dentro da minha loja, um dos sanduíches que era um recorde de venda era o sanduíche de pernil suíno desfiado com cream cheese. Um sanduíche totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver dentro do ramo de alimentação saudável, e isso foi um sucesso de vendas. Então aqui eu quero te fazer uma provocação. Comece a pensar em formas de agradar tanto esse público e gerar essa curiosidade que o seu cliente não vai conseguir recusar quando você mandar o cardápio para ele. Certo, já falamos de 2 pilares, público-alvo e produto. O que nos leva ao terceiro pilar do episódio de hoje, cardápio. Quem nunca sentiu medo e muita dúvida na hora de fazer um cardápio, que atire a primeira pedra? Realmente, o cardápio é um dos itens mais importantes da sua empresa. Na grande maioria das vezes, o cardápio é o primeiro contato da sua empresa com o cliente e, como a gente sabe, a primeira impressão é a que fica. Tanto que o cliente chega para você e pede logo o cardápio. Agora, pensa comigo, o cliente chegou ali no seu Instagram, deu uma olhada, achou legal, resolveu te chamar. Ele te chama e pede o cardápio. Você envia o cardápio para ele. Quando ele abre, ele mal consegue ler o que está escrito porque você escolheu letras pequenas demais ou porque você escolheu uma cor que não fica legível. Ele tenta procurar as informações, mas está tudo bagunçado. Ele não acha o preço, ele não acha as quantidades. Ele não consegue entender quais ingredientes realmente estão presentes naquela opção. Lembra que eu falei para você? A primeira impressão é a que fica.
Se você não caprichar no design do seu cardápio, o seu cliente não vai enxergar o valor que você está oferecendo para ele. Eu sou do tipo que defendo o trabalho de qualidade. Porque fazer um cardápio com design bem feito custa R$0 se você tiver um pouquinho de força de vontade para aprender a utilizar ferramentas gratuitas que vão te entregar um resultado incrível. Então você não tem desculpa para enviar um cardápio digitado ali no WhatsApp ou simplesmente escrito numa folha em branco, muito menos um simples copia e cola de qualquer design que você achou aí na internet. É tanta coisa para falar sobre cardápio que seria impossível resumir no episódio de hoje. Mas fica tranquila que vai sair episódio sobre cardápio. O fato aqui é, se você conhece o seu público, se você conseguiu desenvolver produtos que satisfazem os desejos e necessidades desse público, agora você precisa colocar tudo isso dentro de um cardápio estratégico. O cardápio, ele precisa passar para o cliente a sua identidade visual, as opções bem escritas e bonitas, o preço do seu produto, o tamanho das suas refeições, os kits disponíveis e a data de entrega. E tem que ser caprichado. Faça o melhor cardápio que você puder aí. Perfeito! Saímos do cardápio e vamos entrar no quarto pilar importante para você não perder mais vendas, que é o preço. Talvez nesse momento você esteja pedindo socorro porque a precificação é algo que muita gente acha difícil de se fazer. E é claro, trabalhar dá trabalho, mas a precificação, quando você tem uma fórmula para aplicar, ela é simples. O importante no episódio de hoje é você entender que o seu preço precisa ser justo. O seu preço precisa ser competitivo. E quando eu falo isso, não é para você achar que o seu preço tem que ser o mais barato. Eu não quero que você entre em briga de preço, porque o mais importante aqui é que o seu negócio seja lucrativo. Então, eu não quero que você vença pelo preço. Você não tem que ser a marmitaria mais barata da região. Você não tem que conquistar muitos clientes só porque o seu preço é baixo, porque na maioria das vezes isso só vai te levar à falência. O que você precisa entender aqui é que o preço competitivo é aquele que leva em consideração a lucratividade da sua empresa, os seus concorrentes e a capacidade financeira do seu cliente. Ou seja, você não precisa ser a marmitaria mais cara nem a marmitaria mais barata. Você precisa ser a marmitaria que tem um preço justo. Ter um preço competitivo envolve você entender a dinâmica do mercado, ou seja, seus concorrentes, e considerar como o seu cliente, o seu público-alvo entende e valoriza o seu produto, levando em consideração o equilíbrio entre a lucratividade da sua empresa e fatores como qualidade dos ingredientes, benefícios que o seu produto oferece, atendimento ao cliente e todos os outros benefícios e diferenciais que a sua empresa vai oferecer para o seu cliente. Para conseguir definir um preço justo e competitivo, você vai precisar, com certeza, utilizar técnicas de precificação, mas também vai precisar entender muito bem o seu público-alvo, como a gente falou lá no pilar 1. Antes da gente entrar no último pilar, para que você resolva de uma vez por todas esse desafio de clientes que perguntam o preço e o cardápio, mas não compram, eu quero que você pare um pouquinho e reflita sobre como a venda está ligada a diversos fatores. Muitas vezes você está preocupada com técnicas de venda infalíveis, com atalhos que vão te fazer vender mais, mas não está preocupada com o seu próprio negócio a longo prazo. Tudo que eu te passei aqui, além de te ajudar a vender mais, vai te ajudar a crescer o seu negócio a longo prazo, fazendo com que ele seja sólido, ou seja, que ele realmente atinja o objetivo dele, que é te dar a sua independência financeira. Então vamos lá para o nosso último pilar, que é o atendimento ao cliente. Algumas estimativas empresariais indicam que a experiência do cliente com o atendimento pode impactar em até 70% do resultado das vendas. Ou seja, um atendimento eficiente vai influenciar positivamente na decisão de compra desse cliente. E é aqui que eu vejo o maior erro acontecer. Isso, junto com todos os pilares que a gente já falou até agora, que você precisa analisar antes de realmente vender, estão fazendo com que você perca essas vendas. Então, vamos lá falar sobre o jeito errado e o jeito certo de atender esses clientes para que você não perca essas vendas. Primeira coisa, evite a preguiça.
Evite a preguiça de atender esse cliente. Tenha em mãos um roteiro de atendimento que você vai aplicar sempre que receber uma nova mensagem. É claro que você não vai ficar 24 horas na frente do telefone esperando para responder o cliente com rapidez. Porém, é necessário que você esteja sempre atenta para quando receber uma mensagem, se prontificar a responder. As pessoas não gostam muito de esperar, elas querem ser respondidas imediatamente. E quando a gente está falando de diferencial, esse diferencial no seu atendimento com certeza vai agradar os seus clientes. E claro que só ser rápida não vai fazer com que o cliente decida comprar de você. Quando o cliente chega para você e pede o seu preço e o seu cardápio, o jeito errado de atender esse cliente é simplesmente enviar um PDF ou uma imagem sem falar absolutamente nada. O certo é você ser cordial, ser educada. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Karen, dona da Verde Cunha Alimentação Saudável. Que bom que você se interessou por nossas refeições saudáveis. Fico feliz. Posso perguntar como você nos achou? Foi na internet ou alguém indicou? Eu vou te enviar agora o nosso cardápio e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Lembrando que os pedidos podem ser feitos até tal dia. E desde já agradeço pela preferência com a nossa empresa. Se você tiver feito tudo certinho dos pilares anteriores, nesse momento o seu cliente já vai ficar feliz em ter acesso a um cardápio organizado, bonito e que atende às necessidades dele. Junto com um atendimento educado e generoso, esse cliente vai ficar à vontade para te fazer mais perguntas. Um outro erro que eu vejo acontecer muito são pessoas reclamando das perguntas dos clientes. Acreditem, isso acontece. Eu entendo que você pode estar cansada, que você pode estar com muito trabalho para ser feito, mas sem o cliente, sem a venda, não existe empresa. Então você não pode reclamar das perguntas desse cliente, e sim ter uma escuta ativa, se interessar de verdade pelas perguntas que o cliente está te fazendo e se prontificar a responder cada uma delas. As pessoas são diferentes. Terão clientes que vão te fazer mais perguntas, terão clientes que vão te fazer menos perguntas. Existem aqueles clientes que perguntam as mesmas coisas até quando as informações já estão todas descritas ali no cardápio. Mas eu quero te lembrar que o objetivo disso tudo é você conseguir efetuar a venda. Você nunca pode esquecer do seu objetivo principal. Se você quer crescer seu negócio, se você quer ter a sua independência financeira, tudo que você faz dentro da sua empresa te leva a esse objetivo final, que é realmente conseguir vender para as pessoas, agradar as pessoas, fidelizar clientes, para que cada vez mais a sua empresa cresça em vendas. Então não reclame das perguntas dos clientes. Ao invés disso, agradeça por ter a oportunidade de ter uma conversa com o cliente e aproveite esse momento para entender mais o que esse cliente busca. E a gente vai para um outro momento do atendimento ao cliente. Vai chegar uma hora em que seu cliente vai perguntar tudo o que ele queria, você vai responder e a conversa vai finalizar ali. É claro que você não vai ser aquela vendedora chata que vai ficar em cima do cliente. Então, o jeito totalmente errado de você fazer esse atendimento é perguntar para o cliente: e aí, vai fechar? E aí, vai querer? Fazer com que o cliente não se sinta à vontade. O jeito certo de você conduzir esse atendimento é deixar o cliente à vontade. Então, vai se passar ali até o final do dia, vai chegar o dia seguinte. Quando chegar o dia seguinte, você pode enviar uma outra mensagem bem sucinta. Oi, fulana, tudo bem? Vi aqui que você se interessou pelo nosso cardápio. Queria te perguntar se você ficou com alguma dúvida. Eu tô aqui à disposição para te ajudar a finalizar o pedido. E esse cliente vai te responder ou não. Se o cliente te responder que tem mais alguma dúvida, você vai continuar tirando as dúvidas dele. Digamos que o cliente te responda assim: oi, então, não fiquei com nenhuma dúvida não, muito obrigada. Aí você vai ficar pensando: meu Deus, e agora? Simples, você vai continuar conduzindo a conversa. Lembre-se sempre que é uma oportunidade poder ter esse tipo de troca com o cliente em potencial. Então, nesse momento, você vai falar com o cliente: que bom, fico feliz em conseguir tirar todas as suas dúvidas. Tô aqui para te lembrar que os pedidos fecham no dia tal. Você gostaria de fazer sua encomenda? E aí, esse cliente vai responder que sim e vai fazer o pedido, ou ele vai responder que não. Ele pode simplesmente falar assim: ah, achei legal, mas vou deixar para outra hora. Ah, vou deixar para a semana que vem.
você com certeza vai acatar a decisão do cliente. Mas, neste momento, você vai ter uma carta na manga e você vai responder o cliente da seguinte maneira: sem problema nenhum, fulana, eu vou adicionar o seu número aqui na minha lista de contatos para te enviar novos cardápios e novidades aqui da minha empresa. Inclusive, eu tenho aqui uma pesquisa super rápida que eu costumo enviar para novos clientes para entender um pouco mais das suas necessidades e preferências. Se você puder responder, eu ficarei imensamente grata. E eu também vou deixar aqui um cupom de primeira compra caso você mude de ideia. Aí você envia o link da pesquisa e o cupom de primeira compra e finaliza o atendimento agradecendo ao cliente. Ou seja, dessa maneira você aproveitou para fazer uma pesquisa com esse cliente, entendeu um pouco o motivo pelo qual ele não fechou a venda e ainda tira uma carta bônus da manga, que é o cupom de desconto que pode fazer com que esse cliente mude de ideia e acabe efetuando a compra. E se ele não comprar nessa semana, possivelmente ele pode comprar na próxima. E é claro, não foi porque esse cliente não comprou uma vez que ele não pode comprar na próxima. Então, não perde esse contato, não dá bobeira, pelo amor de Deus. Adiciona esse contato na sua lista para sempre enviar novas opções de cardápio para esse cliente. E claro, não seja invasiva. Você vai enviar no máximo uma mensagem por semana. E aí, o que você tá achando? Foi muita informação? Pois é, o que eu quero te alertar aqui é que na maioria das vezes, quando você tem problema de o cliente pergunta o preço, mas não compra, é porque tem muitas pontas soltas dentro da sua comunicação, da sua divulgação, do seu produto, do seu preço, enfim, de todos os 5 pilares que a gente tratou no episódio de hoje. E como eu falei lá no início do episódio, eu não quero que você fique parada. Eu quero que você realmente aplique tudo que você aprendeu para colher resultados. Então, eu vou te dar uma tarefa para hoje. Você vai adicionar todos os contatos que você tem aí que fizeram essa pergunta, mas não compraram, para você não perder esses números, mas você não vai enviar mensagem para eles hoje. Antes disso, você vai fazer uma pesquisa com os clientes que você já tem e vai melhorar o design do seu cardápio. São tarefas simples, que dá para você fazer hoje mesmo. E aí depois, você vai voltar para esse episódio, vai assistir bem devagar e vai colocar em prática tudo que você aprendeu aqui. Vai melhorar o seu preço, vai melhorar o seu produto. E é claro, a partir de hoje, todas as pessoas que chegarem para falar com você, você vai utilizar as técnicas de atendimento ao cliente que eu passei aqui. Por fim, eu quero que você entenda que tudo que eu te falei aqui é baseado na minha experiência prática como dona de uma marmitaria há 7 anos. Eu já passei por muitos desafios e eu também já perdi muitas vendas. Então eu sei o que dá certo e o que dá errado. Eu sei que se você aplicar tudo que eu tô explicando aqui, você vai colher bons resultados. E antes de finalizar esse episódio, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Eu vou responder todos eles. E se eu posso te dar um último conselho, o melhor que você pode fazer pela sua empresa é fazer o básico bem feito, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Então você com certeza vai conquistar o seu diferencial de maneira simples e rápida se você conseguir aplicar tudo que você está aprendendo aqui no Lucre com Marmitas. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero que você fique atento aos próximos episódios. E claro, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo!